Cássio, quando Moisés escreveu essa lei, foi nosso amigo quem orientou ou foi Enlil ou Enki? Quem mandou? Pois é, tem duas questões interessantes aí, que a maioria dos professores, Anderson, a maioria dos teólogos acadêmicos, eles sabem que não foi Moisés que escreveu a Torá, ou chamado de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós já estudamos aqui Gênesis, já estudamos o Deuteronômio, o Êxodo, e agora estamos concluindo o Levítico hoje. E aí, para a semana que vem, nós vamos adentrar aí no livro de Números e vamos concluir, então, o Pentateuco. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, se você colocar lá no Google, lá, de qualquer jeito, quem foi que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia? Vai lá, coloca. Você vai ver, foi Moisés. Mas se você colocar a fundo no chat GPT, numa pesquisa mais a fundo, até mesmo no Google, você vai ver que não foi escrito por Moisés. Não foi. Esses livros foram escritos pós-exílio da Babilônia. Começou a ser escrito pós-exílio da Babilônia. O que tem antes do exílio da Babilônia é o primeiro capítulo de Gênesis. E só. Só isso. Certo? Então, assim, nós vemos que até mesmo o hebraico, nessa época, ele estava sendo estruturado. Nós vimos aqui uma escrita, né, do povo cananeu falando sobre o povo hebreu, e é uma escrita chamada de proto-hebraico, que os cananeus eles tinham a sua própria escrita, que os hebreus se apropriaram daquele alfabeto e estruturaram, então, aos poucos, o hebraico que a gente conhece hoje em dia. Então, não tem nada escrito antes do século VI, VII, de Bíblia mesmo, até hoje não se encontrou nada. Nada. É tudo coisa recente. Tudo coisa recente. O pessoal pula de alegria quando encontraram lá os manuscritos do Mar Morto, e tem muita coisa escrita em grego, que é coisa do século II antes de Cristo. Percebe? Então a gente não tem coisa antiga assim. Não tem. O outro aspecto também é Enlil e Enki. O que está acontecendo? Que sempre as pessoas perguntam, assim como você perguntou, Anderson, quem é que está atuando aí? Né? Será que esse bode expiatório, um era para o Enlil, que é o malvadão, e o outro era para o Enki? Não, não dá para a gente fazer também essa miscelânea, porque a gente corre um risco grande aí. Né? Eu acredito que os parceiros, em algumas manifestações aí no Antigo Testamento, eles estiveram lá, eu estou falando das 49 raças, mas pode ser que eles também tiveram contatos com seres extraterrestres e não extradimensionais. Por isso que eu sempre faço, né, uma provocação quando eu falo das evidências ufológicas na Bíblia. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando, eles viram alguma coisa diferente do comum, por isso essa narrativa estranha aí. Mas também tem muita invenção da cabeça do povo. Tem muita criatividade. É um povo estruturando a sua história. Eles estão construindo ali a jornada do herói. Então tem isso também que a gente tem que pensar, sabe? Então, assim, eu procuro não colocar o Yahvé, né, como sendo o Enlil. Eu não costumo colocar assim. E não quero dizer que algumas manifestações ali não tenha sido do Enlil, e as pessoas colocaram no combo, né? É Yahvé e pronto. Porque, na minha concepção, esse Yahvé, ele até mesmo ele foi inventado. Ele foi inventado por esse povo que sai ali do deserto, que sai do meio dos cananeus, que querem estruturar a sua história, esse povo israelita. Então, eles estruturam e eles precisam de uma identidade. Então, a gente precisa de um Deus. E o nosso Deus é diferente dos outros. Nosso Deus é completamente diferente. E você percebe que no Antigo Testamento essa luta é muito presente, né? Que eles
estão querendo se libertar dos deuses cananeus e eles não conseguem. Eles não têm condições de ficar livre totalmente da Ácera, eles não conseguem ficar livre do El, eles não conseguem ficar livre do Baal. E você vê que tudo tem o El. Azazel, quer dizer o quê? O Senhor que tira os pecados. Mas quem é o Senhor que tira os pecados? Porque El é Deus, é Senhor. Azaz, nesse combo, nesse contexto, é o Senhor que tira os pecados. Por isso que tem alguns teólogos que associam esse Azazel ao próprio Jesus. Porque ele é o que tira o pecado do mundo, segundo a Bíblia. E isso também é contraditório, né? Porque ele tirou o pecado do mundo, mas o mundo jaz no pecado. Adão, com um ato, foi capaz de tirar o povo todo do Éden. E Jesus, com o ato de morte, ele não foi capaz de mandar todo mundo para o Éden de novo. Por que isso não aconteceu? Aí vem os teólogos, né? Com blá, 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 blá. E aqui eu não estou desmerecendo Jesus em hipótese alguma. O que eu estou querendo dizer é que essa narrativa é mentirosa. Não tem o Éden, não tem o pecado original, não tem nada disso. Não tem a morte de cruz, não tem nada disso. Ok?